A peça da aula de hoje é o casaco casulo. A modelagem dele é super fácil, então quem é iniciante também vai conseguir fazer sem dificuldade. Esse vai vestir o tamanho G. Durante a aula eu vou dar dicas para vocês fazerem outros tamanhos, tá? Muito fácil, super confortável para usar em outras estações também, não somente no inverno. Então vamos lá conferir os materiais e uma ótima aula para você. Para a peça de hoje, eu vou utilizar a combinação desses dois fios. Eles são bem parecidos, com techs bem próximas, então dá super certo. O fio Dulce, na cor Horizonte, numeração 9656, o novelo vem com 100 gramas e 150 metros. E a tex dele é 666. O fio Classic Pool, na cor Azul Médio, numeração 2928, o novelo vem com 330 metros e 200 gramas. E a tex dele é 606, dá super certo. Você pode combinar aqui qualquer outra cor. Poderia usar um tom terroso, esse begezinho. Você pode fazer a combinação que você achar melhor. Vou precisar de fita métrica, tesoura, agulha de tapeçaria para costura e agulha para crochê número 6 milímetros. Nós vamos confeccionar o casaco com o fio Dulce. O fio Classic Pool, ele vai ficar para o acabamento. O fio Dulce tem etiquetinha Easy Pull para você trabalhar com a ponta de dentro do novelo. A gente vai fazer aqui um quadrado perfeito com a medida de 80 por 80. Deixa os pontos bem soltinhos, tá? Se você tiver ponto muito apertado, pode aumentar a numeração da agulha. Nós vamos começar aqui fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou introduzir a agulha lá na primeira e fechar o meu cordão de correntinhas. Ponto baixíssimo, vai ficar desse jeitinho. Agora, a gente começa a fazer o quadrado. Vou fazer 3 correntinhas para subir e mais 2 pontos altos. Tudo aqui dentro desse anel. 1, mais 1. Você pode cortar essa etiquetinha aqui, tá? A gente só precisa para tirar a ponta do meio do novelo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Deixa os pontos bem soltinhos, tá? Que é isso que vai dar leveza à sua peça. 2 correntinhas, de novo, mais 3 pontos. Aqui eu vou trabalhar prendendo essa pontinha, ó, já fazendo o arremate. 1, 2, 3, mais uma vez, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui a gente tem o quadradinho. Eu vou fechar um pouquinho diferente aqui, para não precisar caminhar com esse ponto. Eu tenho que fazer as 2 correntinhas para fechar a minha carreira. Porém, eu não vou fazer as correntinhas e eu vou substituir as correntinhas por um meio ponto alto. Laço, vou na terceira correntinha e fecho com um meio ponto alto, ó. Puxei todas as laçadinhas. Então, eu já tô no lugar certo para começar a minha carreira sem precisar caminhar com esse ponto. Agora, a gente vai começar a próxima carreira. A gente já tem a forma bem quadradinha e em cada intervalo desse a gente vai fazer um leque para manter o quadrado. Então, aqui eu vou começar com 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Dentro do intervalo, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço, e aqui eu tenho 3 pontos, vou fazer um para cada um. Nesse momento aqui, olha, muita gente acaba atropelando esse ponto e já pega esse pontinho aqui, ó. Se você fizer no segundo ponto, nem fica buraquinho, porém, você tá fazendo uma diminuição sem perceber. Então, muita atenção nesse pontinho aqui. Fiz 2 pontos altos, eu já pego o primeiro ponto aqui, ó, sobre as 3 correntinhas, bem onde você arrematou. Faço um para cada um, pegando as 2 alcinhas de base, ponto alto. Cheguei no próximo intervalo e vou fazer o leque. Nós iniciamos com metade do leque, mas no final, antes de fechar a carreira, a gente vai completar. Vamos lá. No intervalo, eu vou fazer um leque.
2 pontos, 2 correntinhas, mais 2 pontos. Dessa forma, eu faço a curvinha, ó. Vou fazer ponto sobre ponto. Cada intervalo, eu vou repetir o leque. Um para cada um. Fazer só mais esse intervalo aqui para reforçar. Cheguei lá no intervalo, 2 pontos, 2 correntinhas, mais 2 pontos. Olha, então fica bem quadradinho. Vou completar aqui, encontro vocês lá no final da carreira. Voltei aqui, pessoal, muito cuidado para não pular esse primeiro pontinho aqui, ó, que fica escondido, tá? Muita gente pula e já pega esse pontinho aqui. Então, muita atenção, porque se você pular, a peça não fica quadrada, fica torta e não dá certo na hora de montar o nosso casaco, tá? Então, muita atenção, todos os lados precisam ter a mesma quantidade de pontos. Cheguei no final da carreira, olha. Então, eu fiz aqui ponto sobre ponto, nós começamos com 2 pontos, né? As 3 correntinhas mais um ponto alto. E para fechar a carreira e completar o leque, vou fazer 2 pontos dentro do intervalo. E fecho com meio ponto alto. Laço, vou na terceira correntinha, ajusta, passa todas as laçadinhas. Então, eu completei a carreira, formando os 4 cantos, e eu não preciso caminhar para iniciar a próxima carreira. A gente vai fazer várias carreiras fechadinhas, e depois, nas últimas, a gente vai trabalhar em bloquinhos. Bem tranquilo aqui, a gente vai sempre fechar dessa forma, e vamos iniciar do mesmo jeito. 3 correntinhas para subir, no mesmo intervalo aqui, um ponto alto. Atenção para aquele primeiro ponto, que são aqui, ó, você vai ver as 3 correntinhas, então, nela, a gente já começa a distribuir os pontos altos. Vai fazendo um para cada um, até chegar ao intervalo, não pode pular nenhum ponto, tá? Para ficar bem quadradinho, bem certinho. Mantenha a mesma pressão aí para ficar bem bonitinho esses pontos. Olha, tô chegando no intervalo. Aqui, eu vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Olha, então, só tem correntinha na hora de fazer a curva. Aqui no final, a gente vai completar colocando os 2 pontos e fechando com meio ponto alto, tá? Vou continuar aqui, encontro vocês no final da carreira pra gente reforçar. Tô chegando lá no final da carreira, olha só como vai ficando bonito, o fio começa a mudar de cor. Aqui, ó, trabalhei o último ponto. Dentro do intervalo, você vai completar o leque, fazendo 2 pontos altos. Porque nós começamos com os 2, e a gente tem que terminar aqui com 2 para que todos os leques fiquem iguais, olha. Agora, eu finalizo a carreira fazendo meio ponto alto, laço, vou na terceira correntinha, traz uma laçadinha, ajusta, passa todos os pontos, tá? Dessa forma, você vai ter uma peça sem marcação, não vai precisar caminhar, fica bem legal esse acabamento aqui no final, né? Agora, a gente vai fazer várias carreiras assim. Eu já tenho uma peça ali adiantada, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o quadrado já bem adiantado. Eu trabalhei essas carreiras fechadinhas por 16 vezes. Então, vamos conferir isso em medida, em linha reta, tá? Não vou medir aqui, ó, nessa linha do leque. Em linha reta, lá do meu anelzinho inicial, até a última carreira de pontos fechados, eu tenho 29 centímetros, tá? 16 carreiras, 29 centímetros. Faça com a medida e não com a quantidade de carreiras. Trabalhei 29 centímetros, você pode trabalhar mais, não tem problema. Agora, as últimas 6 carreiras, eu vou trabalhar em bloquinho. Aqui, olha, no total, gente, lá do início até a minha última carreira de bloquinho,
eu tenho 40 centímetros, ou seja, o meu quadrado tá 80 por 80, tá bom? Então, fiz aqui essa quantidade, você continua distribuindo as carreiras até chegar com esse tamanho, de 29 a 30 centímetros. Você vai medir aqui, gente, ó, 29 centímetros, tá? Então, vamos lá. Para começar a carreira de bloquinhos, é muito fácil também. Nessa carreira de bloquinhos, é um pouquinho diferente. Até agora, a gente foi fazendo os lequinhos aqui, ó, com 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos. Agora, com os bloquinhos, a gente vai trabalhar 3 pontos. Então, eu inicio da mesma forma, fiz aqui o meu meio ponto alto, 3 correntinhas e 2 pontos altos. 1, mais 1. Então, eu tenho 3 pontos altos. Laço, e agora eu vou pular 2 pontos, pulo essa aqui, as 3 correntinhas, mais esse, vou no terceiro e faço 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Laço, pulo 2, vou no terceiro e faço 3. Entre os pontos, olha, não tem correntinha, tá? 3 pontos altos, laço, pulo 2, vou no terceiro e faço 3. E assim você vai até o final. 3 pontos no mesmo lugar, tá? Laço, e aqui, coincidentemente, sobraram 2 pontos. Pode ser que não sobre 2, sobre 1, ou sobre 3, não tem problema. Nessa primeira carreira, se sobrar 1 ponto ou 3, você laça e já vai para dentro do intervalo para completar o leque, tá? Aí, você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos para fazer a curvinha. 1, 2, 3. Agora, você vai conferir na sua peça quantos bloquinhos você fez. Aqui, esse bloquinho pertence ao leque, então, eu tenho 3 bloquinhos, certo? Um leque aqui, esse aqui pertence ao leque. Então, todos os lados precisam ter a mesma quantidade de bloquinhos, tá? Vamos conferir esse lado aqui, só para vocês acompanharem. Lacei, pulo 2 pontos, vou no terceiro, faço 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Laço, pulo 2, vou no terceiro. 1, no mesmo lugar. 2, 3. Laço, pulo 2, vou no terceiro. 1, 2, 3. Laço, vou já dentro do intervalo e vou repetir o leque de 3 pontos, tá? 1, 2, 3, 2 correntinhas, mais 3 pontos. 1, 2, 3. Então, vamos conferir. Meu segundo lado também tem 3 bloquinhos, ó, um leque, o outro leque e 3 bloquinhos. Vou encontrar com vocês agora lá no final. Cheguei no final da carreira, olha como vai ficando bonito. Aqui eu vou pular os 2 últimos pontos e vou completar o meu leque, que tem só 3 pontos. Então, dentro do intervalo, eu coloco os outros 3 pontos. E fecho a minha carreira com meio ponto alto. Na terceira correntinha, faz meio ponto, tá? Então, eu fechei e assim eu vou continuar. Porém, na nossa próxima carreira, nós vamos continuar distribuindo os bloquinhos, porque eu fiz as últimas 6 carreiras com bloquinhos. Deixa eu mostrar para vocês aqui na minha peça. Olha, tá? Essa quantidade de carreiras aqui, você pode definir, pode fazer ele todo fechado ou ele todo de bloquinho. Porém, aqui, olha, eu não trabalhei nos intervalos, tá vendo? É isso que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, e essas 6 carreiras me deram a medida de 10 centímetros e meio. Isso aqui você define quantas carreiras você quiser fazer, tá bom?
Vamos começar da mesma forma, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Então, eu já tenho aqui a metade do leque, olha, dentro do intervalo. Laço, não vou trabalhar aqui dentro, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó. Então, vou pular o primeiro bloquinho e pego esse pontinho, logo o pontinho que tá aqui em cima do buraquinho, e vou fazer 3 pontos altos sobre ele. 1, 2, 3. Laço. Vou no primeiro ponto aqui, ó, do bloquinho, é como se eu estivesse pulando 2, tá vendo? Vou pegar sempre nesse primeiro ponto do bloquinho e faço 3 pontos. Eu vou falar para vocês por que que eu tô pegando aqui nesse bloquinho e não dentro do intervalo. Olha, se eu pego dentro do intervalo, vai ficar legal também. Só que eu gasto mais fio e a minha peça fica mais pesada, tá? Então, pegando aqui nessa alcinha, ela vai ficar mais leve, mais molinha, maleável. Então, eu vou trabalhar dessa forma, sempre no primeiro ponto do bloquinho. Lacei, vou nesse primeiro ponto, nas 2 alcinhas, faço 3 pontos altos. E assim eu vou concluir as minhas carreiras. Olha, na hora que você for fazer o outro bloquinho, só laça, não faz correntinhas. A cada carreira, você vai aumentar a quantidade de bloquinhos. Na carreira anterior, eu tinha 3, nessa daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, porque esse daqui pertence ao leque. Laço, dentro do intervalo do leque, eu vou repetir 3 pontos, tá? Nessa carreira de bloquinho. Os leques têm 3 pontos, 2 correntinhas, mais 3 pontos. Aqui o fio vai novamente trocando a cor, vai ficando bem legal. 2, 3. Fiz a segunda curvinha, laço. Eu não vou trabalhar o primeiro bloquinho, né? Vou trabalhar esse aqui, ó, primeiro ponto, e começo tudo de novo. Você pode intercalar, fazer carreiras fechadas, carreiras de bloquinhos, vai fazendo aí a combinação que você quiser. Para a montagem do casaco, eu fui trabalhando essas carreiras até obter um quadrado de 80 por 80. Se você quiser um casaco bem maior, GG, XGG, você vai fazer esse quadrado até 1 por 1. Tá lembrando que eu fiz 80 por 80, mas aqui ainda vai o acabamento, então ele vai ficar bem maior do que isso ainda, tá? Então, agora é só seguir essa distribuição. Fiz aqui 16 carreiras fechadas e 6 carreiras abertas e atingi aquela medida de 80 por 80. Se você fez a quantidade de carreiras e não atingiu a medida, você vai fazendo as carreiras, tá? Importante, então, é a medida de 80 por 80. Então, eu já tenho a minha peça pronta pra gente montar o casaco. Então, o meu quadrado tá todo aqui, olha só. E a gente vai agora montar o casaco para fazer o acabamento. Vamos lá, pessoal. Para a montagem do casaco, eu vou dobrar o meu quadrado. A dobra tá aqui na parte de cima e aqui eu tenho as pontas. Agora, de cada lado, eu vou reservar uma abertura aqui de 15 centímetros e vou costurar o restante até essa ponta. Aqui eu vou deixar aberto. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Deixo uma abertura ali de 15 centímetros e vou costurar o restante. É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu tenho aqui o quadrado dobrado, a dobra e aqui as pontas. Então, eu já separei aqui os 15 centímetros, botei a agulha. Vamos ali conferir. Olha, 15 centímetros. Nós vamos fazer essa costura, mas temos que casar também os desenhos. Então, você começa aqui, olha, pelo intervalo do leque, vai casando os bloquinhos, e a gente vai começar essa costura pegando só uma alcinha mesmo, tá? Para deixar bem leve, porque ele é um fio mais grossinho, então a gente não quer dar volume aqui nessa parte. Eu coloquei o lado direito para fora mesmo, se você quiser, pode costurar com o lado avesso, não tem problema. Botei o fio, o próprio fio na agulha de tapeçaria, vou dar um nozinho aqui. Depois a gente vai fazer o acabamento aqui nesse buraco aqui da manga, vai dar certinho. 3 nozinhos
E agora, casando o desenho, tá, gente? Nós vamos pegar aqui, ó, somente uma alcinha mesmo. Vamos fazer essa costura, um pontinho para cada um, até lá no final do leque. Uma costurinha leve. Pegando as duas alcinhas, vai ficar uma bordinha grossa, e isso a gente não quer. Vamos fazer a costura até o final, casando o desenho, olha lá, ó. Prontinho, pessoal. Aqui, quando você terminar de costurar, você puxa aqui esse fio sem franzir a peça, tá? Você puxa só para esconder. Se por acaso franzir, é só você voltar. Não é para franzir, não. É só para esse fiozinho ficar bem escondido. Olha, a costura fica bem visível dos dois lados. Fica bem legal. E a gente vai arrematar aqui, tá? Aqui pro arremate, você pode pegar as duas alcinhas do ponto, para ficar bem firme. E a gente vai costurar a mesma quantidade de pontos lá do outro lado. É só você contar quantos bloquinhos você costurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peguei metade aqui do nono. Vai fazer a mesma costura lá do outro lado. E a gente volta já para fazer o acabamento do nosso casaco. Arremata aqui pelo avesso. Pode cortar o fio, fazer a outra costura. Já costurei os dois lados e agora eu encerro aqui com o fio Dulce. Vou pegar o fio Classic Pull na cor azul e a gente vai fazer o acabamento aqui nessa abertura. Eu já fiz o primeiro, olha, trabalhei o ponto barra 1 por 1, fiz aqui algumas carreiras. Vou fazer a mesma coisa aqui agora nessa abertura. A gente vai distribuir a primeira carreira ponto alto normal. Eu vou amarrar o meu fio, olha, bem aqui na parte de baixo, na linha da costura. Essa primeira carreira é só ponto alto normal, gente, não vai trabalhar relevo por enquanto. Você vai fazer essa primeira distribuição e vai contar, porque na outra manga a gente tem que distribuir a mesma quantidade. Cortei aqui, prendi meu fio na parte baixa. Agora, cada um desses pontos aqui vai ganhar um ponto alto. Vou começar fazendo um ponto aqui na linha da costura. Então, vou trazer a minha laçadinha, não vou trocar agulha, vou continuar trabalhando com a agulha número 6. 3 correntinhas é o primeiro ponto. Então, esse aqui, ó, que tá na costura, eu vou pular e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada um. Pegando as duas alcinhas, não estou trabalhando em relevo. Na minha primeira abertura, eu trabalhei 32 pontos, então, eu vou distribuir aqui também 32 pontos altos. Você vai fazer essa primeira distribuição, conta, para fazer a mesma quantidade lá na outra cava, tá? Então, eu vou distribuir aqui um ponto alto para cada um, enquanto vocês lá no final da carreira. Prontinho, contornei a abertura, vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora sim, eu vou começar a distribuir o ponto barra 1 por 1. Então, eu já pego esse primeiro pontinho aqui em relevo, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. É o primeiro ponto, peguei pela frente, laça. O próximo eu vou pegar por trás. O próximo pela frente. Vou até o final da carreira e agora eu vou trabalhar várias carreiras com esse ponto, um pela frente e um por trás. Eu vou mostrar aqui a minha outra manga que já tá pronta e vamos contar as carreiras. A primeira que eu não fiz o relevo, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, eu tenho 7 no total. A primeira sem relevos. E as próximas todas trabalhadas no ponto barra 1 por 1. Vou passar a medida desse punho para vocês. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? É só ter atenção para fazer a mesma quantidade de pontos nas duas mangas. Eu tenho aqui 9 centímetros, tá bom? Vou fazer a outra, volto pra gente contornar agora
a abertura do nosso casaco, já estamos chegando na reta final. Prontinho, pessoal, eu tenho as 2 mangas prontas. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nessa abertura do casaco. Aqui a gente já vê a nossa peça pronta, olha. A gente vai usar desse jeito. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, contornando toda essa abertura. Vou fazer a primeira carreira com pontos altos normais, sem ser em relevos. Depois, eu vou fazer várias carreiras em relevos. Você pode fazer dessa mesma largura ou menor, não tem problema. Então, não tem mistério, a gente vai repetir tudo que nós fizemos aqui na nossa manguinha. Já arrematei as 2. Olha como que fica legal. Esse tom de azul deu um destaque aqui pro colorido do fio Dulce. E agora a gente vai terminar o nosso casaco fazendo o mesmo acabamento aqui na abertura. Muito fácil, não tem mistério. Eu vou contornar, repetir o que eu fiz ali e volto com a peça pronta. Deixa eu só voltar ele aqui, ó, para vocês verem como eu abri. Aqui tá o meu quadrado dobrado, aqueles 15 centímetros que eu separei para a manga. E agora a gente abre aqui, ó, e tem a peça pronta, tá? Então, eu vou fazer aqui esse último acabamento e volto para mostrar para vocês. Prontinho, finalizei a peça, vou mostrar para vocês aqui, olha, o meu casaco dobrado. Vocês vão ver direitinho o quadrado maior dobrado, aqui aquela medida que a gente tirou para a manga, a costura na lateral e nessa abertura aqui de baixo, eu fiz o acabamento. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, tanto no acabamento do punho aqui da manguinha, como nessa barra. Eu vou mostrar para vocês aqui em medida, olha, porque eu fiz menos carreiras, eu trabalhei apenas 7 centímetros, e aqui nesse punho tem 9 centímetros. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, trabalhar aqui, aumentar bem e botar aí do seu estilo. Olha só que legal, gente, para vestir o casaco, a gente abre ele, aqui fica sendo a parte do pescoço, vou tentar mostrar para vocês, e aqui as 2 mangas e aqui a parte de baixo, fica muito legal no corpo, bem confortável, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula. O fio Dulce dá um efeito aqui bem legal, parece um tie-dye, super macio. Não esquece de deixar o seu like, me diz o que você achou, compartilha nas redes sociais, me marca que eu quero ir lá ver. Um beijo e até a próxima!